Alexandre Pax Liber. Mais um vídeo de discurso inesquecível. Encerramos nossa última aula nesse quadro onde falamos sobre a regra dos 10 minutos, ou seja, a cada 10 minutos você deve quebrar o ritmo da tua palestra, do teu discurso, da tua fala, justamente para quebrar a monotonia. Então coloque um vídeo, coloque uma imagem engraçada, uma dinâmica, enfim, algo que quebre o monotônico, o tom único, justamente para reter a atenção do seu público e ele não se despertar pelo menos a sua atenção. Slogans são uma ótima ferramenta porque transmitem uma ideia de forma rápida e fácil. Slogans não são para ser complexos, é para ser simples com palavras simples. Isso torna o conteúdo muito mais acessível. É lógico que você deve ponderar quem é seu público. Palavras empolgantes te ajudam a manter a palestra motivada e elas podem ser combinadas junto com os slogans. Falamos que você deve transmitir experiência, mas sem arrogância, que o sábio simplifica e que é sempre bom dar uma retomada no conteúdo que você ensinou, que é o que estamos fazendo exatamente nesse momento, porque isso aumenta a sua capacidade, aumenta a capacidade do seu público de retenção do conteúdo a qual você está lecionando. E aqui de novo eu esqueci de fechar esse parênteses, mas enfim, vamos adelante. Não esquece de, além da sua fala, da forma como você fala, da sua áurea, lembra? Não esquece de transmitir amor e generosidade e empolgação, inclusive nas suas apresentações, nos seus textos, porque isso vai refletir muito na sua palestra. Não é só você ser empolgado e ter os slides monótonos, chatos, enfim, não funciona. E aí, os fundamentos da boa apresentação, de uma apresentação inesquecível, que são um bom roteiro, uma boa história e ensaiar. Ensaiar, nós já falamos bastante lá na parte de emissor, mas aqui o que torna tão importante é o roteiro. O que é o roteiro? Roteiro é as ideias que você quer passar, é o conteúdo que você quer deixar para o seu público, que você quer passar para o seu público. Ou, no caso, se você estiver conversando com alguém, a mensagem que você quer que esse alguém retenha de você. E a história é como você faz isso. Uma ótima forma de montar um roteiro são os mapas mentais, porque eu organizo de forma muito mais didática do que só por tópicos. Te ajuda a organizar suas ideias. Uma ferramenta poderosíssima que cada vez que você utilizá-la mais domínio você vai ter e mais ágil você vai se tornar na organização das suas ideias, inclusive para um debate, para um discurso rápido. E a história é a forma como você conta tudo que você colocou no seu roteiro, e é o que nós estamos vendo agora, que são aqueles elementos que tornam o seu discurso um discurso inesquecível. Porque a história não é só uma narrativa, mas mesmo que você esteja apresentando um conteúdo acadêmico, um conteúdo profissional, é a forma como é que você apresenta esse conteúdo não só de forma lógica, mas porque o seu público compre a sua ideia. Ok? E avançamos então agora, passamos por tudo isso de novo, rapidinho, e agora avançamos para o próximo passo da mensagem, que é o que realmente encerra todo esse nosso tema aqui de mensagem. A primeira coisa que eu coloco, já mencionei na primeira parte, lá na parte receptora em algum momento, mas vamos falar um pouquinho mais, que é pessoalize. O bom palestrante, o bom discursista, o bom argumentador, ele envolve o seu público. Se você tomar uma conversa pessoal, você envolve as pessoas a qual você está conversando. Como é que você... Uma das melhores técnicas para você envolver o seu público, as pessoas, é você pessoalizar. Ou seja, é você entrar dentro do habitat dessas pessoas. Porque quando você entra dentro do habitat dessas pessoas, elas começam a reconhecer você como um dos seus pares. E é muito mais fácil elas se afeiçoarem a você. Então, quando eu vou dar uma palestra numa cidade nova, que eu desconheça, as que eu conheço, normalmente eu já tenho algumas anotações. Mas, supondo que eu vou para uma cidade totalmente nova, o que eu tento fazer? A primeira coisa é chegar mais cedo, quando possível, é lógico, na cidade, não a volta na cidade. Olhar alguns elementos que tornam ela única. Por quê? Porque na minha palestra, nas minhas falas, eu vou resgatar esses elementos da minha fala.
Por quê? Porque eu estou pessoalizando, eu estou me aproximando a essas pessoas. E naturalmente, elas vão se sentir mais confortáveis. Muitas delas até enaltecidas pelo seu reconhecimento. Perceba que moradores de cidade pequena, quando você fala a eles, se você mora numa cidade pequena e está assistindo o vídeo, você vai entender o que eu digo. Quando você chega numa cidade pequena e alguém de fora, seja numa palestra, seja numa conversa, cita algum elemento peculiar da sua cidade, você não se sente envaidecido? Porque normalmente os habitantes da cidade pequena adoram a sua cidade. Elas se sentem bem porque você reconheceu. Olha, eu não estou falando para ser falso, mas é que você está se afeiçoando à pessoa, você está se demonstrando à pessoa. Eu costumo dizer como é importante essa questão de pessoalizar, de se aproximar a pessoas como um todo. Uma dica que eu dou quando eu dou aula para alguns empreendedores, não é no caso de serem empreendedores, mas o pessoal começa a trabalhar numa empresa nova. Normalmente, sobretudo quando isso acontece em casos de chefia, então você foi contratado para supervisor de gerência, existe uma tendência da arrogância. As pessoas tendem a ser um pouquinho arrogantes. Todas as vezes que eu trabalhei em cargos de chefia, a primeira coisa que eu fazia era conhecer o pessoal da zeladoria, o pessoal dos estagiários, e o mais baixo até o mais alto. Mas, veja, me importando com essas pessoas, tentando conhecer seus nomes, se tem família, porque isso vai me aproximar elas. Eu sempre, todo dia, vou comentar um dia com elas. Oi, Dona Maria, como é que está sua filha? Sua filha passou no vestibular? Quando ela me conta essas coisas. Porque isso vai se aproximando dessas pessoas. Você vai entrando na vida delas e elas se afeiçoam a você. E por que eu estou dizendo isso? Porque se tem duas pessoas, duas funções dentro de uma empresa que conhece tudo o que acontece dentro de uma empresa, não estou falando da parte contábil ou financeira, mas sabe dos pormenores, quem se relaciona com quem é aliado com quem, enfim, são as zeladoras e os estagiários. Normalmente as pessoas deixam essas pessoas de forma invisível. Eu acho muito horrível isso, mas muita gente nem percebe essas pessoas no ambiente. Mas elas são sempre ligadas com tudo que está acontecendo. Então, se eu quero saber alguma coisa da empresa, quando eu trabalhava com auditoria, eram essas pessoas que normalmente eu procurava primeiro. Porque elas sempre vão ter uma informação-chave. Mas, trazendo para o nosso contexto, você se mostrando próximo a essas pessoas, utilizando de recursos do próprio habitat dela, como eu disse há pouco, elas vão se aproximar a você, porque você está dentro do habitat dela. E naturalmente, você atuando dentro do habitat dela, ela vai considerar que você é um par dela. Entenderam? Então, sempre que você puder pessoalizar, pessoalize. Se você vai numa entrevista de emprego, ou você vai vender para uma nova grande empresa, o mínimo que você tem que fazer é entrar no site da empresa, ver missão, visão, valores, ver quem é a empresa, como é que ela atua, como é que são os seus funcionários. Quanto mais elementos você souber desse cliente ou dessa empresa a qual você pretende trabalhar, é um diferencial muito maior na entrevista de emprego. Porque você demonstra que você tem interesse naquela empresa. Porque você pode alegar e falar assim, olha, eu estou aqui porque eu me alinho com os fundamentos da empresa, com os valores da empresa, a visão da empresa é essa, eu adoro, não sei o quê. Ou seja, você está se aproximando ao teu cliente, ao teu contexto. Tranquilo? O próximo, sempre demonstre e ou contextualize. Quando você vai trabalhar o exemplo, é sempre interessante você demonstrar um caso prático. Se você tiver, é lógico, tem consciência que é difícil. Mas sempre que você for trabalhar algum conceito, você demonstrar como ele funciona, é um dos elementos chaves para você entregar a sua mensagem a um dos nossos canais de absorção de informação que eu vou falar depois lá no receptor, que é o pessoal sinestésico. Todo mundo absorve de alguma forma. Tem os seus canais, os 3 canais, que eu vou falar lá na frente. Mas tem um tipo especial que absorve mais pela sinestesia. E aí, demonstrar é a chave para que essa pessoa compreenda. Contextualizar também. Então, se você pega um conceito e coloca a pessoa dentro daquele contexto,
faz uma interpretação para o seu público, para facilitar o seu público, pode ser a chave para a pessoa absorver o conhecimento. Quer ver um exemplo bem fácil? Para nós economistas, falar de porcentagem, probabilidade, é muito natural. Nós vivenciamos isso cotidianamente. Então, para nós é tranquilo. Entretanto, às vezes nós achamos que esse conteúdo é natural para todos. Não é natural para todos. Há aqueles que não entendem a questão de percentagem, eu acho que são poucos. Mas há aqueles que têm que pensar para fazer as contas, digamos assim. Ou seja, quando você lança 30% para a pessoa tem que pensar 30%, 10 sobre 3 é quase um terço. A pessoa tem que fazer uma associação. Então não é algo imediato. Então, dependendo do público que você for trabalhar, eu sempre me utilizo da seguinte situação. Olha, 30% disso, ao invés de falar isso, eu falo, 30% disso, que dá mais ou menos um terço. Ou seja, de 10 pessoas, 3 são assim. Ou um terço são assim. Isso facilita a absorção do conhecimento para o público geral. Então tem que tomar um cuidado. Eu lembro que uma vez na padaria, eu pedi para eu estava junto com a minha esposa e eu pedi para a atendente, por favor, eu quero ver 1/8 dessa torta. Aí a atendente ficou parada, me olhando. Ah, mas... Não, você divide por 8. Não, é que só dá para dividir por 4. Então tá, me dá 25%. A menina parou e me travou. Aí minha esposa, para com isso, Alexandre. Aí minha esposa, torta sim, tá, explicou. Então, se você não souber contextualizar, se você não souber trabalhar com o seu público pode ter dificuldade de entender o seu conteúdo. Então, demonstrar, ou seja, aquela sua ideia, como ela funciona na prática, né? Se utilizar de um discurso utilitarista, ou ainda contextualizar, inclusive números, ideias, podem facilitar o entendimento desse público. E aqui nós entramos logo após em metáforas e analogias. É muito comum grandes discursistas trabalhar metáforas e analogias, porque fica muito mais fácil de você entender um conceito. Para os religiosos, eu sou uma pessoa religiosa, uns mestres no uso de metáforas e analogias é Jesus Cristo. Se você estudar as suas parábolas, elas nada mais são, em geral, do que metáforas e analogias. Porque ele pega um conceito e traduz esse conceito através de uma parábola para um conceito mais simples, para uma linguagem mais simples. Então a ideia da metáfora e da analogia é justamente essa. É você pegar uma ideia e fazer uma comparação com outra. Então, pegando a parábola de Jesus, a história da semente que você joga e ela cai na pedra, você joga, aí depois ela vai cair na terra fértil e vai florescer, enfim, eu não vou contar toda a história. Mas ela é uma parábola para as pessoas que se aproximarem de pessoas boas, vai florescer. Aquelas pessoas no qual forem semeadas no terreno fértil, tiver boas pessoas à sua volta e conseguir trabalhar os seus sentimentos de amor, elas vão florescer muito mais fáceis. O amor vai florescer. Então, ele jogou toda uma ideia de plantio para traduzir a questão do amor e da transparência do amor e do convívio do amor, como ele é importante para uma sociedade. Mas, enfim, eu não quero trabalhar muito as questões religiosas, até porque nosso público é um mix, não podemos ter de outras religiões também, mas a ideia é justamente essa, é você saber trabalhar outro contexto, e aí uma dica importante é a seguinte: se você tem uma dificuldade no contexto, ou para tentar explicar um contexto, tenta trazer para uma área que você domine, porque você vai se sentir muito mais confortável. Então, se você já trabalha com, por exemplo, metal mecânica, você pode fazer o seguinte: esse item se une com esse daqui como se fosse um item soldado. Ou seja, eu estou usando um termo na área metal mecânica, bem simples, que é a questão da solda.
Estou utilizando ele para exemplificar uma situação onde dois itens estão conectados. Entenderam mais ou menos? A ideia é justamente você simplificar a ideia dentro de uma linguagem mais acessível. Também não adianta você traduzir, se você é um físico nuclear, não adianta você falar assim, olha, porque na questão da resfriamento do urânio sobre uma plataforma... Não, aí não dá, entendeu? Então você tem que pensar no seu público como é que você trabalha isso. Outra dica legal é sempre usar o cenário. Quando você está usando o cenário, de novo, nós retornamos agora para a questão do pessoalize. Quando você está utilizando um cenário, naturalmente você está entrando no habitat do seu público. Então, quando você tiver uma palestra, num evento, numa conversa, você pode, cuidado para não ser demasiadamente invasivo. Cuidado. Mas se você estiver num palco, por exemplo, você descer do palco, interagir com as pessoas, conversar com as pessoas, subir no palco, pegar uma cadeira, usar a questão de cenário. Lembra? O alfa domina o espaço, ele controla, ele se sente à vontade dentro daquele espaço. Então, o alfa ele sabe usar o cenário, ele sabe andar, ocupar os espaços. Então, use o cenário à vontade. Aqui uma dica importante, cuidado quando você for organizar suas palestras. Sempre certifique que o local onde você vai passar a sua mensagem está adequado. É lógico que você vai for numa entrevista, numa conversa, você não vai canalizar esse tipo de coisa. Mas eu tenho, por prática, quando eu vou dar uma palestra, dar uma aula, se eu não conheço o lugar, a primeira vez que eu vou dar uma aula num lugar, eu costumo levar o meu computador, o meu projetor, para se der qualquer... Lógico, se eu botei uma apresentação em slides, em Prezi ou PowerPoint. Então eu levo todo o meu equipamento. Porque se lá não tiver o equipamento, eu tenho certeza que a palestra sai. Ah, mas eu não tenho o projetor, por exemplo. Então, sempre deixe a sua palestra montada, independente de uma projeção. Então você pode muito bem gerar um PDF da sua palestra e levar contigo, caso dê algum problema. Eu sou muito paranoico com locais de eventos. Então eu sempre tento chegar um dia antes ou o mais cedo possível. Eu levo minha apresentação, deixo na nuvem primeiro, mas aí eu levo no meu notebook, levo no pendrive, quiçá no HD externo. Então eu sempre levo minhas apresentações todas montadas e levo equipamentos que se for necessário. E acreditem, mesmo com tudo isso, já deu problema, mas eu tive que aprender a sambar, porque eu sempre tenho um plano B. É questão de estratégia. Tranquilo? Então, use o cenário e pense no cenário que você for aplicar a aula também. Outra diquinha rapidinha é o seguinte. Se você puder, peça para tirar uma foto do cenário onde você vai dar aula e pondere se vai ser dia ou noite. Porque se for um dia e a sala for muito aberta, muito clara, talvez o seu projetor não apareça tanto. E aí você tem que pensar nas cores dos seus slides. Seguindo em frente, torne-se inesquecível. E esses 3 itens são sobre lições que eu aprendi com Steve Jobs. O primeiro vai estar em toda a literatura que você encontrar sobre Steve Jobs, torne-se inesquecível. Então, o seu grande motivador para um discurso inesquecível é você se tornar inesquecível. Então você tem que se diferenciar dos outros. Você tem que ir além do que os outros vão. Você tem que falar mais. Você tem que falar com mais entusiasmo. Você tem que entreter muito mais o seu público. Quando eu falo de inovação, eu já estou cansado de assistir as mesmas palestras de inovação. Quem assiste meu canal no YouTube sabe que eu falo muito de design thinking, de inovação. E eu já fui a muitas palestras, muitos eventos. Olha, sinceramente, eu parei de ir porque comecei a ficar entediado. Primeiro, a questão da redundância. Todo mundo fala a mesma coisa. Segundo, a maioria das pessoas que estão hoje falando disso vem do meio acadêmico. Nunca trabalhou na indústria. Quando eu trabalhei na indústria, eu trabalhei muito pouco. Eu vivi indústria, eu trabalhei em gestão de auditoria de indústria, eu trabalhei na produção de equipamentos, eu desenvolvi equipamentos. Toda essa experiência acumulada me mostra o que realmente funciona, o que não funciona na inovação, ou no pensamento design thinking, ou no pensamento criativo.
E aí, quando você vai assistir essas palestras, é sempre a mesma conversa, é sempre a mesma ladainha. Então, independente do assunto que você está abordando, saia do mesmo, inove, saia, como diria Nathan Rosenberg, saia da sua caixa preta, pense além, saia da sua caixinha, ok? Então, torne-se inesquecível. Essa é a grande maestria de Steve Jobs, tornar os seus produtos inesquecíveis, ok? Mas aqui eu tenho duas diquinhas. Uma vem do livro A Cabeça de Steve Jobs, do Leonard Canley, que ele fala que o Steve Jobs era um expert em criar uma realidade totalmente diferente em volta dele, por isso que chama campo de distorção da realidade. As pessoas que se aproximavam de Jobs parece que entravam em outro mundo, em outro planeta, porque era assim que Jobs era. Se você quer ser um grande discursista, se você quer ter um discurso inesquecível, ser um grande palestrante, motivar as pessoas, criar um novo mundo, enfim, você primeiro tem que acreditar muito, a tal ponto que você vai distorcer toda a realidade em volta de você. As pessoas serão contagiadas pelo amor que você tem, pela paixão que você tem sobre aquele conteúdo. Quanto mais amor, mais paixão, mais força, mais alfa você tiver ali, mais as pessoas vão crer em você, mais você vai conseguir distorcer a realidade em volta de você. Então, crer, ser entusiasmado, vai produzir esse grande discurso, essa grande mensagem que vai distorcer toda a realidade. Tem um vídeo do Parafernália, é um pouco antigo esse vídeo, o estagiário, na qual, durante todo o vídeo, o estagiário, eu vou colocar no final do vídeo aqui um link, mas a qual, todo o vídeo, o estagiário, ele se mostra uma pessoa incompetente, preguiçosa, enfim. Mas, no final, ele é incitado a demonstrar como é que ele se vendeu para a empresa. O discurso que ele faz, eu digo, 90% dos empregadores o contratariam. Se não soubesse o histórico ruim. Ok? Por quê? É entusiasmado, é brincalhão, ou seja, ele está distorcendo aquela realidade. Então, quanto mais habilidade você tiver nesse campo de distorção, nessa vontade que você tem, mais as pessoas também vão acreditar em você e mais vão comprar a sua ideia. Mas você tem que acreditar muito. Por isso que eu disse lá na parte de áurea, falei aqui no começo de mensagem que você tem que ter amor, você tem que ter paixão pelo que você quer demonstrar, pelo que você quer apresentar. Se você não tiver paixão, você não cria distorção de realidade. As pessoas não compram a sua ideia. Ok? E aí, esse é do livro Faça como Steve Jobs, da Carmine Gallo, que ensina que toda palestra de Jobs, e eu uso isso muito, já vou demonstrar para vocês, sempre dividir tudo em 3 atos. Normalmente, numa peça de teatro, você tem a apresentação, você tem o clímax e o desfecho. A jornada do herói, apresentação do herói, as dificuldades do herói, a vitória do herói. A regra em 3 atos, tudo apresentado de 3 atos, é muito mais fácil de ser absorvido pelas pessoas. As pessoas compram muito mais fácil, é menos complexo. E ela funciona muito. Observe nas palestras de Jobs, ele sempre tinha a palestra em 3 atos, além da apresentação, mas os tópicos que ele apresentava, ele era um entusiasta do número 3. É sempre 3, 3, 3, 3, 3. E isso é muito fácil de exemplificar, é muito mais fácil das pessoas absorver, porque em vez de colocar aquele monte de tópico, ela um monte de tópico. E eu também tento sempre organizar por uma trilogia. Vamos lá? Quer ver eu mostrar para vocês como é que foi montada a palestra? Veja. Voltando um pouquinho aqui na nossa palestra. Ó, veja. 3. Receptor, mensagem e emissor. Eu tenho a minha ideia central, que é o discurso inesquecível, e de lá eu derivei 3 questões primárias. Ó, mensagem, receptor e emissor. Ok? Lá dentro de emissor, o
que era um conteúdo mais extenso, que eu tinha que trabalhar com vocês, moldar quem vocês vão ser na frente do palco, eu dividi em 3 pontos de novo. Eu coloquei técnica, linguagem e emissor. Não que tudo tem que ser 3, tá? Você pode quebrar isso também, ok? Mas simplifica, é mais fácil das pessoas seguirem a lógica que você quer passar. Mas vamos voltar para o nosso conteúdo aqui. Ó, veja, os fundamentos da melhor apresentação. 3 de novo. Roteiro, história e treino. E aí avançamos. Observe que todos os itens componentes da história, ou seja, da forma que você quer contar o seu roteiro, sempre eu tento trabalhar em 3. Lembra, você tem que resguardar a sua autenticidade. Não quer dizer que é uma regra imutável. Mas quanto menos, eu já falei lá na parte do simplifique, na parte zen, menos é mais. Então aqui a mesma coisa. Pode usar um pouquinho menos, um pouquinho mais? Pode, mas eu sempre tento manter em 3. É uma regra que eu coloquei para mim, porque também me mantém focado. Ó, 3 itens. 3 itens. 3 itens de novo. Agora 4 itens, porque senão, né, tem que dar uma quebradinha. E, novamente, 3 itens. Então, sempre que você puder organizar em 3 atos, 3 pontos, fica fácil de entender, fica muito mais fácil das pessoas rastrearem a sua lógica. Ok? Então, encerramos por aqui nossa parte de mensagem. E na próxima aula, voltamos para falar um pouquinho lá do nosso querido receptor. Ok? Então, nossa próxima aula.